nossa oitava questão da revisão para o EMA, nós temos um fenômeno periódico. Tá? Eu sei que essa roda está girando e a cada meio segundo eu sei que ela começa novamente o ciclo. Ela demora meio segundo para dar uma volta completa. E o tempo necessário num fenômeno periódico para completar um ciclo, esse tempo necessário nós chamamos de período. E o período é de meio segundo. Só que nesse estudo, que é de fenômeno, representação de fenômeno periódico, vou utilizar uma função seno ou uma função cosseno. E para o estudo da função seno e cosseno, eu preciso do ciclo trigonométrico. E no ciclo trigonométrico já tem seu próprio período, que nós chamamos de período fundamental. Então, se eu pegar um ciclo trigonométrico, ok, nós temos então uma projeção seno, que é quando eu pegar um arco e fizer uma projeção ortogonal no eixo horizontal, eu vou encontrar o cosseno daquele arco. Tá? Então, se eu pegar, professor, um arco e fizer uma projeção ortogonal no eixo vertical, eu vou encontrar o seno daquele ângulo. Mas eu sei que a minha contagem é a partir desse ponto, do valor médio do seno, e vou considerar 0 graus. Quando eu der um quarto de volta, foi 90 graus. Mais um quarto de volta, 180 graus. Mais um quarto de volta, 270. Mais um quarto de volta, 360. Nossa questão, todas as alternativas foram representadas por função seno. Eu vou imaginar aqui só o nosso eixo vertical. E no nosso eixo vertical, a maior projeção possível é 1. Nós temos então o valor máximo do seno igual a 1. O valor mínimo do seno, menos 1. E temos aqui um valor médio, 0. Máximo 1, mínimo menos 1. Isso é importante saber, professor, que o seno de 90 é 1 e que seno de 270 graus é menos 1. Muito importante, porque no final a gente vai adotar um ponto da nossa função, que ele deu na questão, para ver qual alternativa satisfaz o nosso problema. Eu preciso saber quem é o seno de 270 nesse caso. E o seno de 270 é menos 1. Então é muito fácil saber quem é o seno de 0, porque eu vou lá para o 0 e olho para o eixo do seno. E quando eu estou lá no 0, eu quero saber se eu estou no médio, no máximo ou no mínimo. E no 0 graus eu estou no médio, que é 0. O seno de 90, eu estou no máximo, que vale 1. Só esse ponto vale 90 graus ou vale 1? Depende, você está analisando quem? O ciclo trigonométrico? É, a circunferência trigonométrica. Então lá na circunferência é 90 graus ou π sobre 2. Estou considerando para a primeira volta, tá? Para uma volta. Professor, e se eu estiver analisando o eixo do seno? Aí ele vale 1 naquele ponto. Seno de 180. Eu estou no máximo, no médio ou no mínimo no 180? No médio, então é 0. Seno de 270. Menos 1, estou lá no mínimo. Seno de 360. Estou no médio, 0. Isso é importante saber. Bom, o que mais, professor? Nós podemos tirar da circunferência trigonométrica que vai ajudar nessa questão. O período fundamental. E o período fundamental é 360 graus ou 2π. Nossa circunferência trigonométrica, eu tenho uma volta completa, nós temos 360 graus. Então, nosso período da função já foi dado. Eu vou botar a altura. Olha só o que a questão fala sobre um chiclete que grudou no pneu. E o pneu está girando e sempre gastando meio segundo para completar uma volta. Tá? E essa altura do chiclete ó, vai ficar mudando. Vai ficar mudando com o passar do tempo. Tem que estar botando a altura do chiclete em função do tempo. Desse chiclete que grudou ali no pneu. Pessoal, essa altura em função do tempo, essa função me tem um período de quantos segundos? Meio. Mas a circunferência trigonométrica, o período muda? Não, o fenômeno muda o período. Mas a ciclo trigonométrico, não. O ciclo trigonométrico nós temos um período fundamental, que eu vou chamar de período do ciclo trigonométrico, período CT. E esse aqui, professor, vou chamar de período da função. Se quiser chamar de período do fenômeno, pode ser. Nós temos um fenômeno aí periódico e o período dele é meio segundo. Por que é importante eu saber, professor, que o período fundamental é 2π e que existe também um período do fenômeno? Porque nós vamos ter que ir atrás dos parâmetros da nossa função.
Nós temos constantes que são importantes na função. Por exemplo, na função quadrática, você tinha os parâmetros A, B e C. São importantes para definir a função quadrática. Na função do primeiro grau, você tinha o parâmetro A e o parâmetro B, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Olha para cá. Na nossa função trigonométrica, nós temos esses parâmetros. Os parâmetros A, B, C e D. Esses são os parâmetros da nossa função. O que o A representa, professor? O valor médio da função, ou seja, você está colocando a altura em função do tempo. Então, existe uma altura máxima, existe uma altura mínima, existe um valor médio para essa altura, que é a média aritmética do máximo e do mínimo. E essa média é o valor de A. Tudo bem? Então, nesse caso, professor, quem é a altura mínima? 0. Quem é a altura máxima? 50. Quem é a média? Então, o A vai ser a média de 0 com 50. Que dá 25. Se você olhar todas as alternativas, todas têm o A igual a 25. Não desempata. Então é importante, então, para você saber encontrar o A e quem? E o C. Se você aprende a encontrar o A e o C, é o suficiente. Você mata a maioria das questões, tá? Resolve com certeza. Não vai ter muito problema em encontrar a solução correta. Mas eu estou colocando y em função de x, mas nós sabemos aqui que é h em função de quem, professor? Do tempo. H em função do tempo. Quem é o C, professor? O C, ele representa para a gente, na física, no movimento circular, ele representa a velocidade angular. Na física, no movimento circular uniforme, ele vai representar para a gente a velocidade angular. E você lembra que a velocidade angular é 2π sobre o período? E esse período era o período do fenômeno que você estava estudando, do movimento circular? Sim, professor. O que é esse 2π? É o período do ciclo trigonométrico, é o período fundamental. Então, nós temos período fundamental e período do fenômeno. A divisão entre eles me dando o valor de C, me dando o valor da velocidade angular. Então, eu estou fazendo assim uma analogia, uma relação lá com o movimento circular uniforme. Tá? Então, olha só. Se eu quero saber um número de vezes, por exemplo, que 2 centímetros cabe em 10 centímetros, ou seja, o número de vezes que alguma coisa cabe em outra coisa, que um espaço cabe em outro espaço, o número de vezes que um espaço menor cabe num espaço maior, eu divido. Dividindo 10 centímetros por 2 centímetros, eu encontro 5, que é 5 vezes. O que é 5 vezes? O 2 cabe 5 vezes no 10. E essa que é a ideia desse parâmetro C. O C, ele te diz o número de vezes que o período da função, o período do fenômeno, cabe dentro daquele período fundamental, do período do ciclo trigonométrico. Como assim, professor? Olha só. Período do ciclo trigonométrico dividido pelo período do fenômeno, está me dizendo quantas vezes o período do fenômeno cabe no período do ciclo trigonométrico. Claro que esse C é em módulo. Mas não vamos discutir essa ideia ainda. O módulo é porque esse C pode ser negativo ou positivo. Período do ciclo trigonométrico, 2π. Período do nosso fenômeno, ele diz que demora meio segundo para a roda dar uma volta completa. Quando eu fizer essa divisão, a divisão de frações, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do de baixo. Vai ficar 2 vezes 2π dá 4π. Então você vai ver que há duas únicas alternativas. Que o nosso valor médio vale 25 e que o nosso C, a pulsação, vale 4π, é só na letra A e na letra B. Quando isso acontece, quando você descobre o valor de A e descobre o valor de C, você vai perceber as alternativas que respeitam esses dois parâmetros. Quando você analisar essas alternativas, vocês vão ver que só vão sobrar, no máximo, 3 alternativas. Nesse caso aí, sobraram só 2. Só tem 2 alternativas com o nosso parâmetro C igual a 4π. Professor, então o que eu posso fazer para eliminar uma das duas? Eu vou pegar na minha função um par ordenado que me garante que no instante zero a altura era 0. O chiclete está no chão. No chão, a altura está sendo considerado 0 aqui. Então, quando eu comecei minha contagem, que é a partir de 0 segundos, o chiclete estava no chão. Então, nosso par ordenado é 0, 0. A altura é 0 quando o instante é 0. E só uma das duas vai satisfazer, né? Esse par ordenado vai satisfazer só uma das duas alternativas. Vamos ver qual é? Primeiro, letra A. Vamos lá? Se você quer saber
Como encontrar o parâmetro B? Você vai lá na nossa plataforma do curso Estelar e procurar o vídeo de função seno. Você vai entender como encontrar esse parâmetro B. Professor, mas os nossos vídeos, nossas aulas do Estelar, ele não fala sobre o parâmetro D. Justamente porque essa defasagem, essa translação do gráfico na horizontal, eu só preciso encontrar A, B e C. Nesse caso eu precisei só de A e B, de A e C nessa questão, mas tem questões que eu vou precisar encontrar A, B e C. E lá você vai encontrar como calcular B, nas nossas aulas do curso Estelar. Depois que eu encontrei eles três, entender ou não quem é esse parâmetro D é irrelevante. Por quê, professor? Porque eu sempre vou ter duas alternativas sobrando e é mais fácil para você encontrar esse D. Na realidade, você nem precisa encontrar o D, você vai pegar um ponto da nossa função e substituir, testar nessas duas alternativas que sobraram. É muito melhor do que você perder tempo calculando o valor de D. Olha só, eu tenho então o par ordenado 0, 0, ou seja, no instante 0, a altura é 0. E vamos ver se essa alternativa satisfaz essa condição. Vamos lá? Quem é a altura quando o tempo for 0? No instante 0. Vai zerar isso ali. π vezes 0 é 0. 3π sobre 2 é a mesma coisa que 270 graus, porque π sobre 2 é 90. 90 vezes 3, 270. Lembra agora há pouco que eu estava analisando a circunferência trigonométrica e falando sobre o seno de 0, de 90, de 180, 270, 360? Pois é, o 270 está lá embaixo, no mínimo. Então o seno é menos 1. Seno de 270 menos 1. 25 multiplicado com menos 1 dá menos 25. 25 menos 25 dá altura 0. Satisfaz. Se você fizer o mesmo teste na letra B, você vai ver que não satisfaz. Resposta, então, nossa letra A é a função que representa esse fenômeno periódico.